Basta eu e você nós crermos e ouvir a palavra dele e termos a sensibilidade de sentir o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós já te louvamos, nós já te engrandecemos, nós já exaltamos o teu santo nome e já sentimos a tua presença neste lugar. Papai querido, eis-nos aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui. O Senhor conhece o deitar, o Senhor conhece o levantar. E o Senhor conhece os pensamentos e as aflições nesta noite. Que nesta hora, ó Pai, a tua palavra que será ministrada venha trazer vida, venha trazer esperança, venha trazer a cura, venha trazer a libertação nesta noite. Porque a tua palavra é vida e vida com eficácia. Papai querido, eis-nos aqui. Tira todo o cansaço, todo o enfardo, toda a fadiga. Tira tudo que não provém do Senhor no nosso meio, mas que a tua presença venha prevalecer sobre cada vida aqui nesta noite. Eu apresento o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, Pai, mas que a tua presença venha ser notória através da vida dele. Eis-nos aqui, continua falando conosco através da tua palavra, em nome de Jesus, amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Números, capítulo 14, versículo 1 ao 19. Amém? Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nolo dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não tomais o povo dessa terra, porquanto, como pão, o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o feri e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios não somente ouviram que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores da terra. Ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem será sobre eles,
está sobre eles, e vai adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matar este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, e dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Podeis assentar, irmãos. Nosso Deus tira esse povo do cativeiro, coloca no deserto, começa a andar com eles, libertou, mostra para eles a terra de Canaã, manda eles espiarem a terra, eles veem que a terra tem frutos maravilhosos, mas que também tem gente que vai lutar por aquela terra. E um povo que era escravo, não tinha entendimento de luta, não tinha entendimento de espada, não tinha entendimento de guerra. E esse foi o medo deles. Quando eles adentraram aquela terra, a maioria deles viu gigantes, viu homens fortes, e voltaram com medo de lá. Apenas Josué e Caleb continuaram com a fé no coração, porque olharam pelos sinais que Deus tinha feito lá no Egito, tirando eles daquela escravidão. Pensavam sempre olhando para frente. E o que a palavra de Deus nos mostra? Ela nos mostra que nós devemos confiar em Deus, porque Deus usa as nossas fraquezas para obter vitórias sobre a sua palavra. A maioria do povo que venceu, a maioria do povo que andou com Deus e venceu batalhas, não foram confiando em espada, não foi confiando em cavalos, foi confiando única e exclusivamente na palavra que Deus tinha dado para eles. E essa mesma palavra, ela está aqui no meio de nós, mostrando para mim e para vocês. Se vocês confiarem de verdade na minha palavra, e colocar eu em primeiro lugar, e saber que vocês não são fortes para vencer batalha nenhuma, sozinhos, mas com Deus nós já somos vencedores. Em 1 Samuel, capítulo 17, vamos ver o que Deus está querendo dizer. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 41. O filisteu também se vinha chegado a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou algum cão para que vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Olha que coisa maravilhosa, você vê um filisteu, Golias, um homem gigante, lutador, guerreiro, tinha entendimento das artes de luta, de guerra. E você vê o pequeno Davi, que cuidava de cordeiros, o mais pequeno da casa. Aquele que Samuel, quando adentra sobre a palavra de Deus para ungí-lo, chega e vai ungir o seu irmão mais velho, e vai passando todos os seus 7 irmãos, e Deus fala: não é nenhum desses, até que aparece Davi, o pequeno. E se você notar na palavra de Deus, no momento que Davi chega,
nessa luta, nessa guerra, quando ele vai conversar com Saul, ele está sempre falando em nome de Deus, em nome do Senhor. Saul tenta colocar armaduras, tenta colocar ele para lutar com a sua espada, com a sua armadura, mas Deus não precisa disso. Deus precisa apenas que você tenha fé para andar com ele, e aquela força que você tiver colocando nas mãos do Senhor, você se torna invencível. E foi assim na vida desse pequeno Davi. Bastou algumas pedras para que ele enfrentasse aquele gigante com aquilo que ele já conhecia, com aquilo que ele já lidava. Aos olhos de Golias, nunca que aquele menino ia vencer. Aos olhos dos soldados de Saul do outro lado, que fazia parte do povo de Deus, aquele menino também não ia conseguir vencer aquela guerra. Mas Davi não olhou para nenhum dos dois lados. Sabe por quê? Ele olhou para Deus. Ele confiou em Deus de verdade. E confiar em Deus de verdade é você caminhar com o coração aberto, querendo esse alimento, se desprendendo do mundo, porque a palavra tem poder, confiando que mais cedo ou mais tarde Deus vai falar e vai te livrar em momentos de dificuldade. Mas além de tudo que Deus quer nas nossas vidas, Ele quer te dar para você o melhor aqui dessa terra. Só que para você comer o melhor da terra que Deus tem para você, você vai ter que enfrentar obstáculos e batalhas. E que às vezes você vai olhar e vai dizer: eu nunca vou conseguir vencer essa batalha. Pois nesse momento você já está preparado, porque você já não está confiando mais em você. Quando você colocar que você não pode vencer, mas Deus já venceu essa batalha, a sua vitória chega. E não foi diferente na vida de Davi. Não quis usar a espada, não quis lutar como os homens estavam lutando. Ele quis lutar como Deus tinha falado no coração dele. Luta com o que você tem. Você deve pregar a palavra com o conhecimento que você tem. É lógico que nós temos que buscar, temos que confiar, temos que orar, temos que jejuar, tudo isso que a palavra nos mostra, mas usando Deus sempre aquilo que você tem. Por isso que Ele pega o que é pequeno e levanta. Mas cedo ou mais tarde as pessoas vão olhar para você e vão ver o brilho do Senhor Jesus. Vai acontecer. Porque depois que Davi venceu essa batalha, que todo mundo estava dizendo, não vai conseguir, não vai alcançar, não vai conseguir vencer. E no momento que ele se aproxima, o que acontece? Saul fala: você é pequeno, desiste, volta para casa. Aquilo foi o suficiente para Davi voltar? Não, porque ele já tinha passado pelos seus irmãos, que falou a mesma coisa. O que você está fazendo aqui? Veio para zombrar de nós, porque está todo mundo com medo desse gigante? Volta para casa. Ele voltou? Não, continua avançando, mostrando para mim e para você, andar no caminho de Deus é você continuar avançando, todos os dias dando um passo diante da palavra de Deus. Porque quando Deus colocar os obstáculos na sua frente, você fala: glória a Deus, já venci, vou vencer com as armas que o Senhor me mostrou, que é essa palavra. Porque Davi venceu foi com a palavra. Quando Saul fala para ele que ele era pequeno, ele fala: não, eu já venci ursos, eu já venci leão quando ia tentar pegar as ovelhas, porque o meu Deus me livrou da boca do leão e vai me livrar das mãos desse incircunciso. Ele estava pregando a palavra, ele estava confiando em Deus, e é isso que nós devemos fazer: confiar em Deus nas nossas fraquezas. Você sabia que quando a gente está bem fraco é a hora que nós mais aproximamos de Deus? Já notaram isso? Que quando você está bem fraco, bem destruído, não importa a maneira, sentimental, financeira, não importa a maneira, quando você está bem fraco, é a maneira que você mais consegue se aproximar de Deus. A sensibilidade está ao alcance de Deus, porque você está confiando de verdade que Ele pode mudar aquela situação. Só que quando Ele muda aquela situação, às vezes a gente para de olhar para Deus. E é por isso que Deus vai colocando sempre mais obstáculos e mais obstáculos. É uma fase que vai aumentando a partir do momento que você vai vencendo os obstáculos.
Porque quando Davi venceu a Golias, já era para ele se tornar quase que um rei, não era? Todo mundo estava com medo, tudo ali. Saul já tinha prometido a sua filha: ó, quem vencer esse gigante aí vai ganhar a minha filha em casamento. E ainda vai ficar sem pagar imposto. O pai dele não vai pagar imposto o resto da vida. Davi conseguiu isso. Mas isso ficou firme nas mãos dele? Não. Depois Saul retirou a palavra, tirou a esposa dele, e começou uma perseguição na vida de Davi. Uma perseguição que demorou vários anos, Davi fugindo. Chega no momento que Davi escreve até um salmo que não estava aguentando mais a situação que ele estava passando. E é tão bonito esse salmo que Davi escreve, que ele fala uma coisa tão bonita. Ele fala: Senhor, não tira a fé daquelas pessoas que estão me vendo fugir dessa maneira. Não deixe que as pessoas, ao olharem a minha fuga, não queiram acreditar no Senhor. Olha, tanto que Davi era preocupado com a palavra de Deus. E é isso que nós devemos fazer, é isso que nós temos que fazer. Porque na fraqueza é que Deus age poderosamente. Quando você vai lá em 2 Samuel, Davi já estava vencendo todas as batalhas. Todas as batalhas. Porque aquele povo que entrou na terra de Canaã, que não acreditou, a maioria, todos eles pereceram no deserto. Deus não permitiu eles voltarem para o Egito. Pereceram no deserto. O que significa perecer no deserto? Significa você não aproveitar daquilo que Deus tem para você aqui nessa terra. Significa que você não conseguiu chegar à terra de Canaã. Você vai passar por uma dificuldade. Todos nós passamos por essa dificuldade. Faz parte do crescimento espiritual da fé no nosso coração. Mas depois que nós vencemos, vem Canaã. Depois que Davi venceu todas as perseguições, veio o que para Davi? Veio a coroa, veio o reinado. Ele já estava sendo preparado. O povo acreditou nele, porque sabia que todas aquelas adversidades de conseguir vencer, não tinha como se a pessoa não tiver Deus no coração. Uma pessoa fraca com a sua própria força não consegue vencer Golias. Uma pessoa fraca com a própria força, ela não consegue vencer a maioria das adversidades que vem do mundo para ela. Tem muita gente que nesse momento está tentando tirar a sua própria vida porque não tem Deus no coração e não tem força mais, desistiu. Mas quando você tem Deus, você continua no meio da dificuldade, glorificando o nome de Deus, no meio das perseguições, glorificando o nome de Deus, até que chega no momento que todas elas vão embora. Porque o cair do homem, o levantar é de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sempre vai acontecer coisas boas no final da caminhada, mas é preciso que vocês e cada um de nós mantenhamos na caminhada. 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, Novo Testamento, lá no finalzinho. 2 Coríntios capítulo 7. Não, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me enobrecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui os homens não conseguem entender. Nunca, nunca, enquanto não se tornar espiritual, você nunca vai conseguir entender isso. Então ele me disse, Deus falou para Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Está vendo? Quando sou fraco é que sou forte. Davi não confiou na força dele. Davi não confiou na espada de Saul. Davi confiou apenas em Deus, porque ele sabia que ele mesmo não tinha capacidade de vencer aquele gigante.
A mesma coisa, todo aquele povo entra na terra de Canaã, vê aqueles lutadores, vê aqueles guerreiros que estavam lá, fala: aquele povo é muito forte, a terra é muito rica, mas nós não vamos conseguir vencer. Por quê? Porque eles olharam para a própria força de cada um deles. Eles não eram guerreiros, eles não eram lutadores, eles eram escravos, fazedores de tijolos. Como que esse povo ia enfrentar aquelas nações? Com a força de Deus. E é isso que Paulo está aprendendo aqui. A minha força se aperfeiçoa na fraqueza, é na tristeza, é na angústia. Tudo isso faz com que nós nos tornamos fortes, porque nós passamos a confiar apenas em Deus e não na nossa força. Você lembra quando Paulo e Silas estavam pregando o evangelho e tinha uma mulher gritando: esses são os homens de Deus e tal? E aí Paulo repreendeu, e ela perdeu o poder de adivinhação, e o povo pegou os dois e pancada. Bateram na praça para todo mundo ver, mandaram prendê-los. Como eles já tinham um conhecimento, bagagem, intimidade com Deus, que é isso que nós temos que ter, presos por causa do evangelho. Glória a Deus. O que eles fizeram? Louvaram, com os pés e as mãos acorrentados, com as costas chicoteadas, e eles louvando a Deus. E naquele momento o Senhor treme as cadeias e abre todas as portas e os cadeados que estavam nas mãos dele. Tudo foi aberto. Mais uma vez Deus mostrando: na sua força você nunca conseguiria se libertar desse lugar, mas com a minha força, na sua fraqueza, basta você louvar, o que nós fizemos aqui hoje. Basta vocês engrandecer o meu nome, o que nós fizemos aqui hoje. E todo o resto eu faço. Eu abro porta que ninguém fecha, e fecho porta que ninguém abre. Mas vocês têm que confiar na minha força e não na força de vocês. E é o que nós estamos fazendo. É por isso que nós estamos aqui reunidos, porque nós amamos a Deus, acreditamos, entregamos o nosso caminho, a nossa vida à vontade do Senhor. E se você não entregou, está na hora de entregar, porque para você alimentar do melhor que tem nessa terra, porque você pode ter a salvação, mas você não vai ter aproveito nenhum, vai morrer no deserto. Você lembra quando Jesus estava preso e de um lado de cá tinha um crucificado, um lado à sua esquerda, à direita e à sua esquerda? Você lembra que um arrependeu e o Senhor Jesus falou com ele: na verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Ok? Mas ele teve uma vida de conquistas no evangelho? Não. Ele teve uma vida de riqueza, ele comeu daquilo que era o maná que cai do céu, ele se aproveitou do que Deus tinha melhor para ele na terra? Não. E é isso que Deus quer para vocês. Se vocês querem aproveitar o melhor aqui nessa terra, é só você continuar caminhando no deserto, glorificando o nome de Deus. E quando vier as dificuldades, fala: Deus me livrará, Deus me fortalecerá, porque Ele é meu Redentor, porque Ele me fortalece. E aí, depois que as cadeias quebraram, o que acontece? Vamos tirar esse povo daqui, vamos tirar Paulo e Silas dessa prisão. Porque se dentro da prisão, amarrado pés e mãos, aconteceu algo que quebrou todas as portas, e as cadeias, e os cadeados, e as correntes saíram, como que nós vamos deixar esse povo aqui? O que vai adiantar colocar um povo de Deus no lugar onde Deus liberta? Vamos tirar para fora. Ainda ganharam almas, porque o verdadeiro sentido deles estarem ali era para ganhar aquele que estava lá cuidando deles, que tinha prendido eles. Isso é nós confiarmos de verdade em Deus e acreditar de verdade que Ele faz a diferença nas nossas vidas. Deus usa as nossas fraquezas. É isso que nós temos que entender. Mas como assim a minha fraqueza? A sua fraqueza é você colocar Deus na sua vida todo o tempo. Aquele povo não estava no deserto caminhando junto com Deus todos os dias. Ele quer a mesma coisa com vocês. Ele não quer
você andar com vocês apenas aqui na igreja? Se você só vem na igreja, ouve um pouco a palavra, vai para sua casa, não entende nada e passa a vida olhando para o mundo, alimentando do mundo, você não vai aproveitar nunca as coisas que Deus tem para você e para nós. Porque quando você determina, Deus vai andar comigo nesse dia, no dia inteiro, a semana inteira, e depois do final de semana eu vou glorificar e agradecer por Ele ter feito isso na minha vida, e você vai comer o maná que cai do céu, e você vai aproveitar da terra de Canaã, você vai conseguir andar no deserto. Você sabe o que acontece às vezes? Às vezes na vida da gente acontece assim, quando você está passando por uma dificuldade muito grande, igual o povo era cativo, escravo, estava apanhando, aquilo que a gente passava antes nas dificuldades das nossas vidas, só que a gente tem que aproveitar. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso é aproveitar a oportunidade. Quando nós estávamos no mundo passando por dificuldades, o Senhor nos resgatou, porque estávamos fracos, estávamos caídos, estávamos sendo humilhados pelas próprias pessoas que conheciam a gente, porque quando você está caído, meu filho, apenas Deus estende a mão, a maioria das pessoas vai passar e nem vai olhar em você, porque é assim que é o mundo. Mas você tem que olhar para Deus e saber que Ele está sempre ali de um lado, pertinho de você, e se você acreditar de verdade, Ele muda a sua vida. Só que você tem que aprender a aproveitar essa oportunidade e agarrar ela com força, com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Porque Paulo fez isso, porque Moisés fez isso, porque Samuel fez isso. Todos esses grandes homens que andaram de verdade com Deus, eles não deixaram a oportunidade passar nas mãos deles, aproveitaram. Toda aquela nação que Deus tinha falado, entra aí na terra de Canaã, essa terra que eu vou dar para vocês, estavam todos com medo, porque não quiseram olhar nem os sinais que Deus fez. Como que eles tiveram medo daquele povo que estava ali, se eles foram tirados do país mais poderoso, que era o Egito, pelas mãos do Senhor? O pouco tempo que eles andaram no deserto já foi o suficiente para eles esquecer que Deus era por eles. E às vezes acontece também com a gente. Deus te tira de um lugar, te tira de situações, coloca diante da palavra dele, e depois que você começa a ficar tranquilo de novo, tudo certinho, já começa a não olhar mais para Deus, já acha que não precisa mais de Deus, que não precisa mais confiar. Temos que estar todos os dias nos alimentando da palavra, porque se você parar de alimentar, você fica fraco, e vai chegar no momento que você não vai querer, você não vai nem escutar a palavra de Deus, porque para escutar a palavra de Deus, você tem que ouvir com o coração. Aí o seu coração está fechado, você não consegue ouvir. Porque se você conseguir ouvir, dependendo de onde colocar você, se você glorificar o nome de Deus, Ele vai fazer igual fez com Paulo e Silas, vai quebrar as cadeias, que até as pessoas que estiveram ao redor vão falar assim, tem algo diferente com esse povo. Como que acontece isso no momento que eles estão louvando? Eles passam a acreditar também na palavra por causa da sua fé. Isso é ter fé. Porque Deus usa as nossas fraquezas. Livro de Juízes, capítulo 15, Juízes 15, depois de Josué. Juízes 15. Deuteronômio, Josué, Juízes. Juízes 15, 14. Chegando a ele, a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimado, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Sansão. Agora eu pergunto para você, quando Sansão pegou aquela queixada de jumento, tinha 1000 soldados filisteus. O que você acha que eles pensaram? Falei, é doido, né? Vai morrer com isso na mão. Eles nunca queriam acreditar que aquele homem com a queixada de jumento ia vencer. Nunca. Talvez com espada, um escudo, talvez desse um trabalhinho, mas uma queixada de um jumento. Porque é assim que Deus faz, Ele usa a sua fraqueza para mostrar para as pessoas, a força não é dele, a força é minha. Eu só estou emprestando a força dele para ele. E assim conosco.
Nós estamos aqui sendo sempre usados pelo Senhor. É a nossa fé que faz com que a gente continue caminhando todos os dias, buscando alimento todos os dias, mostrando para vocês que pode acontecer na sua vida também, mas você e cada um de nós temos que nos fortalecer com a palavra. O que esse doido está fazendo com essa queixada de jumento? Nós somos 1000. Nunca que ele vai vencer. Aos olhos dos homens não é assim. Quando a pessoa olha e vê você fraquinho, mas você não está fraquinho, você está fraco, mas você tem Deus. E quando você está fraco com Deus, o poder de Deus aperfeiçoa em você, em mim, em cada um de nós. E aí Sansão começa, derruba 1, derruba 2, 3, 4, 5, 10, 50. E eu acho que até os 100 ainda estava tranquilo, né? Falou, caiu 100, mas ainda sobrou 900. É 900 aqui contra um homem, que você acha que vai vencer? Mas ele não parava, porque a força não era dele, porque a força era de Deus. Você já imaginou quanto tempo que durou? E você já imaginou depois que ele venceu os 1000 com uma queixada de jumento? Quando que aquele cara passava num lugar, o que as pessoas iam olhar para ele? Saber que não tem homem no mundo que tem uma força dessa. Essa força é de Deus. Sansão teve os momentos difíceis da sua vida. Ele não quis obedecer a palavra de Deus. Pagou preço, ficou cego, foi humilhado. Mas depois ele se arrependeu. Pediu uma última força para Deus. E Deus deu para ele. Mostrando tanto que Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Quando a gente erra, quando a gente às vezes não quer mais andar na palavra, e o Senhor está sempre ali, pronto para falar, continua, meu filho. Aquilo que eu tenho é melhor, mas você vai ter que passar por esse momento de dificuldade aqui. Não se preocupe se o povo é forte, não se preocupe se o mundo é forte, eu sou mais forte do que o mundo, eu estou aqui antes do mundo, eu que criei o mundo, eu tenho sabedoria, eu tenho força. A palavra de Deus fala que a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens, que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E se nós andamos com Ele, por que nós temos que preocupar com isso? Com essas pequenas dificuldades que vêm? Só devemos querer sempre aprender com elas. Sansão aprendeu, talvez tarde demais, mas ele aprendeu. E aquilo que Deus tinha na vida com ele, aconteceu. Porque quando Deus tem um projeto das nossas vidas, sempre vai acontecer. Só que importa você e cada um de nós continuarmos sempre firmes, para que a gente aproveite as oportunidades e aquilo que melhor Deus tem nas nossas vidas aqui, porque Deus usa sempre as nossas fraquezas. Em Êxodo 4, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 4, voltando, Êxodo 4, olha que coisa maravilhosa, Êxodo 4, do 1 ao 5, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tem nas mãos? Respondeu, um cajado. Então ele disse, lança-o na terra. Ele lançou na terra e o cajado virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um cajado. Deus usou a capacidade que Moisés era lutador. Moisés foi formado na faculdade do Egito, era um cara inteligentíssimo, você não tem noção de tanto que Moisés era inteligente. Moisés era guerreiro. Como que você fala que ele é guerreiro? Porque ele matou um soldado egípcio com as suas próprias mãos, depois ele fugiu. Ele estava sentado num poço, pensando na vida, o que é que eu fiz da minha vida, para que é que eu fui fazer isso? Talvez sim, talvez não. E aí as filhas de Jetro tinham levado suas ovelhas para dar de beber, e tinha um povo que estava lá, que era mais forte, e não queria deixar elas levar as ovelhas, ela tinha que esperar o tempo delas. Moisés vai lá e briga com eles, e bate e vence, porque ele era guerreiro. Só que Deus ia usar a força dele? Não. Deus ia usar o que de Moisés? A sua fraqueza. Porque Deus não precisa da sua força.
Deus precisa da sua humildade, da sua fraqueza, da sua compreensão, da sua fé, e é assim que Ele faz para usar cada um de nós. Moisés demorou mais 40 anos para aprender isso. Aqui ele já estava com 82 anos, mais ou menos. E aí Deus usa o que de Moisés? O cajado que ele usava para separar as ovelhas, para cuidar das ovelhas. Se você prestar atenção, toda vez que Deus usava Moisés, o cajado estava no negócio. Deus manda ele ferir as águas, para as águas se tornarem sangue com o cajado, com a sua fraqueza. Lá quando ele entra a primeira vez, lá no palácio, ele joga o cajado, ele vira a serpente, come a serpente lá dos outros também, e ela volta e vira o cajado nas mãos dele. Quando aquele povo é liberto, que estava no mar para atravessar, Deus manda Moisés jogar o quê? O cajado na água, e ela se abre. Mas como isso, hein? Como assim o cajado? Porque Deus não precisa da força do homem, mas Ele quer usar você mesmo assim. E para Ele te usar, você tem que deixar, você tem que ser fraco, você tem que ser humilde. Quando aquele povo reclama que não tinha água, Deus manda Moisés tocar com o cajado na rocha, e saiu água para mais de 1 milhão de pessoas. Toda vez o cajado de Moisés está na palavra, para mostrar que ele não precisa da força sua, minha, de nenhum de nós. Ele só precisa da gente ter a vontade de fazer a vontade dele. E quando nós fazemos isso, a diferença é grande no meio de nós. Porque chega no momento que as pessoas vão olhar e falar assim, com a força deles não tem como eles continuarem não. Com a força deles já desistiriam. Mas a força não é minha, a força não é sua. Foi por isso que Deus espichou o tempo para Noé, para construir a arca, porque ele era fraco, era só ele, a esposa e os filhos. E aí Deus faz o que com o tempo? Aumenta o tempo, para dar tempo para construir aquilo que Deus tinha no ministério dele. E assim foi na vida de Moisés, que se tornou esse grande homem, que andou mais 40 anos no deserto. E foi um dos momentos mais felizes da vida dele, você pode ter certeza, porque andou com Deus. E que nós também venhamos a ter essa disponibilidade de fazer a vontade do Senhor. Para terminar em Mateus 14, glória a Deus, aleluia. Eu estou muito feliz hoje, porque estou diante da palavra do Senhor, amém? Mateus 14, 13, aqui. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo a multidão, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, compre para si o comer. Jesus, porém, lhe disse: olha que coisa maravilhosa. Mais uma vez mostrando para nós, Deus age nas nossas fraquezas. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dá-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Nós só temos 5 pães e 2 peixes, 5.000 pessoas, vai dar o que para esse povo? Mas nossa palavra não está falando, Deus usa as suas fraquezas, então Deus vai usar a sua fraqueza para alimentar milhares de pessoas com aquilo que vocês têm. Basta ouvir a voz do Senhor. E Jesus falou: traz. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos e as multidões. Todos comeram e se fartaram, e os pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Pode colocar mais de 10.000. 5 pães, 3 peixes. Mas por que o Senhor Jesus fez isso? Para mostrar que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando você saber de verdade que
É você que precisa de Deus a todo momento. Somos nós que precisamos de Deus a todo momento. Ele vem até nós e nos fortalece, e nos levanta, e nos ergue, e nos transforma, e nos guia todos os dias da nossa vida. Foi por isso que o Senhor Jesus andou na maior humildade de todas. E não adiantou nada a serpente querer oferecer todos os reinos e todas as glórias, porque ele sabia o que fazia sentido na vida para cada um de nós. É a palavra de Deus. O maior tesouro que você pode imaginar na sua vida e na nossa vida está aqui dentro, a palavra de Deus. Mas essa palavra só vai ser aperfeiçoada nas nossas fraquezas, porque é o momento que nós vamos saber que precisamos deste alimento, que nós somos dependentes deste alimento, que todos os dias da nossa vida nós precisamos desse alimento para a nossa caminhada espiritual, para alimentar e para receber aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. A maioria do povo ficou no deserto, mas Josué e Caleb dos velhos conseguiram chegar até a terra prometida, e lutaram e venceram. E através da fé desses dois homens, de Moisés e de Arão, aqueles jovens que continuaram caminhando se tornaram vencedores na palavra. E nós também vamos continuar sendo vencedores nessa palavra, porque também fazemos parte desse povo que é dependente, desse povo que é fraco, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em nós cada vez mais, em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém? Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé, vamos estar orando pelos pedidos de orações. Está orando pela vida da Emily, Gabriela e Milena, Renata, Mário, esposa, Lorivaldo, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaela, Elicleide, Karina, Davi, Aline e Alice, Roneildo, Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, Janaína, José Ribamar e Sandra, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá, Jonathan, Aparecida, Keila, Cristina, Kevin, Elisângela, Catarina e Joaquim Henrique, Edinho, Wardson, Luzinete, Tayane, Jean, Robson, Rosana, Rafaela e Rian, Alessandro e Simone, Dalci e Aline, Ceissa e Claudinei, Simone e Maria Antonella e Humberto. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Senhor, diante de Ti nesta noite nós unimos a nossa fé e apresentamos cada nome que foi citado diante da Tua presença nesta noite. A Tua palavra nos diz que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E nós ligamos cada vida, Papai querido, diante da Tua presença nesta noite. Que o Senhor venha alcançá-los nesta noite, trazendo cura, trazendo a libertação, trazendo a paz e o refrigério do Senhor, suprindo as necessidades materiais e espirituais de cada um deles nesta noite. Papai querido, e da mesma forma que a Tua misericórdia nos alcançou e nós estamos aqui para a glória do Senhor na Tua presença, que a Tua misericórdia venha alcançá-los, cada um nesta noite, dando a oportunidade de arrependimento, dando oportunidade de salvação sobre a vida de cada um deles nesta noite. Papai querido, diante de Ti apresentamos irmãos que não vieram. Papai querido, alcança a vida de cada um deles, da família, continua guardando a entrada, a saída, continua fortalecendo ele, ó Pai, cada um deles na Tua presença nessa caminhada. Papai querido, e abençoa também os irmãos que estão aqui conosco nesta noite.
Que o Senhor venha abençoar com a paz, com o refrigério, com a força do Senhor, com a cura do Senhor sobre cada um aqui nesta noite. Que o Senhor venha suprir a necessidade de cada um e que as bênçãos sem medidas do Senhor venham ser derramadas sobre a tua igreja nesta noite. Diante de ti também apresentamos a semana que se inicia, apresentamos as nossas vidas, que o Senhor venha nos visitar com a capacitação do Senhor, Papai querido, e tudo que fizermos, ó Pai, venha ser por excelência, e aonde, ó Pai, a planta dos nossos pés alcançar, que nós venhamos ser bênção, instrumentos do Senhor. Papai querido, apresentamos as obrigações, que o Senhor venha abrir as portas, ó Pai, e que cada um aqui venha cumprir as suas obrigações. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos nesta noite debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento e do acidente. É o que nós te pedimos. Abençoa cada um que nos ouviu, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Estenda as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.